Sempre com muita alegria que nós nos encontramos na TV, diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller. Na semana passada, quantas pessoas, especialmente adolescentes e jovens, que estavam assim muito ansiosos, muito nervosos, bem como também os pais, porque numa família, se um filho ou uma filha, ou o pai ou a mãe ficam preocupados, ficam nervosos, então isso vai transmitindo. E por que esse nervosismo? Porque deviam enfrentar o Enem. E agora, sem dúvida nenhuma, terminou o Enem e as pessoas então se sentem calmas, tranquilas, esperando o feliz êxito deste exame, que levou mais de 5 milhões e 100 mil pessoas, ao menos, se inscreveram. Foi pena que eu soube também, pela mídia, que 27% não se apresentaram e não fizeram o exame do Enem. Mas por que não? Façam o exame. E nós, então, nesta semana, se Deus quiser, os estudantes jovens, os pais, irão receber o resultado. Claro que muitas pessoas não conseguiram, e também pessoas que lutaram, que estudaram durante os anos todos, desde o início dos estudos. Mas acontece que o nervosismo também faz que muitas pessoas não consigam dar a resposta adequada e a resposta certa naquele momento, ainda que a pessoa tenha estudado e também sabia a matéria. E para essas pessoas desanimar, de modo algum, deverão novamente enfrentar o novo Enem, ou vestibular, quem sabe quantas pessoas ainda agora nesse mês e até o Natal, por exemplo, irão enfrentar vestibulares. Eu tenho também sobrinhas, netas e bisnetas diversas que estão enfrentando os vestibulares, bem como também o Enem. Uma outra pessoa já passou, inclusive, para a medicina, mas não deverão desanimar. Deverão preparar-se melhor, rezar ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Santa, para que possa enfrentar o exame outra vez com muita tranquilidade, serenidade. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo fará que os mais de 200 bilhões de neurônios da nossa cabeça, do nosso cerebelo e cérebro, possam funcionar em favor destes adolescentes e adolescentas e também em favor dos jovens, para que possam, enfrentando novamente o Enem ou vestibular, e possam então ter um bom e um positivo resultado. Então, todos aqueles que não conseguiram, alguns, é claro, porque quando era para estudar, não estudaram, apesar do conselho do pai e da mãe. A gente sabe que o pai e a mãe e os avós e bisavós sempre querem bem do filho, da filha, dos netos e bisnetos. Igualmente os tios também. Mas é que os adolescentes, às vezes, os jovens, nem sempre pensam assim. Eles olham mais o imediatismo, divertimento, tal, e se esquecem daquilo que é fundamental. Muitas vezes se esquecem dos estudos, ao passo que há muitos adolescentes, mesmo crianças. Tem crianças, eu, por exemplo, no ano passado eu estava numa família ali visitando para dar a bênção da casa, e aí
veio um garoto de os seus 9, 10 anos e convidou o menino, o menino que está onde eu estava ali, vamos jogar futebol. E o que é que o menino de 9, 10 anos daquela casa respondeu? Não, eu não vou já não. Eu vou primeiro fazer meus deveres, vou primeiro estudar. Bonita essa resposta. Veja que esse menino, e assim também meninas, tem uma grande responsabilidade. Então, desde pequeno, já se preocupam, olhando para o futuro. E pais que vão incentivando, vão mostrando. E quantas vezes nós vemos na mídia moças moços, jovens, mas já são formados numa universidade ou noutra universidade, numa faculdade, noutra, ao passo que há aqueles outros que tinham chance de também estar formados, mas não levaram estudos a sério, ou talvez até desanimaram. Agora também temos que reconhecer que há muitas pessoas hoje em dia com 60, 70, 80 anos que não tiveram chance de estudar. Estudaram só 3 ou 4 anos e ficaram ali porque não tinham condições. Não havia colégio perto, escola perto. Então, é claro, essas pessoas, e quantos, aliás, escutei numa das rádios hoje de manhã, mais mulheres, 56% que fizeram o exame do Enem eram mulheres e 44% homens. A gente nota, então, as mulheres parece que são mais líderes, querem olhar mais para o futuro, para enfrentarem os seus estudos. Não tiveram chance, e às vezes pessoas, por exemplo, a mãe e a filha fazendo Enem. Por que a mãe e a filha? Porque esta mãe, quem sabe, não teve essa chance que todos os adolescentes e jovens hoje em dia possuem. Eu tive a ocasião de estar a 1.700 quilômetros além de Manaus, quando eu coordenei o Projeto Rondão, há muitos anos atrás, e olha como lá as meninas e rapazes tinham que remar 1 hora e meia numa canoazinha, enfrentando o perigo do rio Solimões. Mas ali não faltava, segundo a professora, professor, Padre Pedro, essas pessoas dão valor ao estudo, lutam, se esforçam, ou caminhando 45, 50 minutos. Hoje tem já muito mais facilidade também neste sentido. Então é bom que todos aqueles que podem estudar não relaxem. A vida não é fácil para ninguém. Todos têm que enfrentar dias mais difíceis, sem dúvida nenhuma, de lutas, de estudo. Eu mesmo, já disse aqui, creio eu levei 20 anos para ser ordenado sacerdote. 20 anos, nunca rodei, graças a Deus, agradeço a Deus a capacidade, e continuei sempre. Agora, dia 8 de dezembro, vai fazer, com a graça de Deus, 59 anos que eu sou formado, ordenado presbítero, ordenado sacerdote. E eu agradeço muito à Trindade Santa e Nossa Senhora esta grande graça da minha vocação. Aliás, ontem ainda, eu dialogando com umas 6, 7 pessoas, então me perguntaram os estudos e quantos estudantes iniciamos o estudo. Quando eu disse, nós éramos 67 no meu curso, e aí eu perguntei para um senhor daqueles, se eu não me engano, ele é professor, e quantos desses 67 você
julga que fomos ordenados presbíteros. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, no mínimo 30. Eu digo, é? Oxalá fosse 30, né? Não é tão fácil, não, ser padre, porque ele vai estudando, vai vendo, discernindo que ele não tem vocação, então vai indo para outros setores, outros estudos em outras direções. Quantos colegas meus que foram adiando estudos, advogado, médico, prefeito, juiz, promotor, técnico, enfim, cada um tem que ver as suas qualidades, as suas aptidões, e eu sempre tenho dito aqui, e não canso, no meu último programa de TV, quando vai ser, não sei, mas continuarei sempre dizendo, vocação acertada, o que acontece? Vida feliz. Pode ser uma doceira, pode ser uma cozinheira, pode ser ali que varre, que limpa as nossas ruas, pode ser um motorista de ônibus, de caminhão. Se ele se sente feliz, se ele vê que esta era a sua vocação, aí ele vai trabalhando, vai lutando, é ali que está ganhando o pão diário. E o sacerdote é um verdadeiro sacerdócio, uma doação constante em favor dos seus semelhantes. Por exemplo, domingo. É bom também, não é por orgulho, mas olha, domingo eu tive hora por hora marcada, e a certo momento, à tarde, um jornalista conhecido, posso até dizer, Moacir Pereira, muito amigo da gente, me telefonou, Padre Pedro, o senhor poderia fazer uma encomendação? Faleceu fulano de tal, pessoa conhecida, eles não estão encontrando um sacerdote, um diácono. Então, eu coloquei para ele a situação, meus compromissos todos, e ainda tenho esses compromissos agora, mais esse. O próprio Moacir Pereira disse, não, Padre Pedro, calma, não dá para você encaixar isso aí, ainda mais por causa do trânsito. Vejam, a própria pessoa, apesar da minha boa vontade para ver, como às vezes faz um médico, os médicos, as médicas, às vezes encaixam uma pessoa para uma consulta ou uma situação, ali no todos os seus compromissos que tem, dá para encaixar, atrasa um pouco a outra consulta. E isso eu tenho feito muitas vezes também, quando eu posso, porque eu sei que não são tantos sacerdotes. Bem, mas prezadas e prezados telespectadores e telespectadoras, e os santos de hoje, São Josafá, bispo e mártir da igreja, e ele foi martirizado, faleceu, morreu com 43 anos, mas um grande santo. E o São Livino, Cuniberto, e ainda Anastácio, e Armantério, Aurélio, e ainda outros mártires, ainda São Públio e Santo Aurélio, mártires também. Hoje também o diretor das escolas, dos colégios, diretoras ou diretores, bem como também o dia do psicopedagogo, as pessoas entendidas em psicologia e pedagogia, além da psicologia ou além da psicologia ou da pedagogia, ainda fizeram mais especialização. Aliás, eu digo psicologia. Por que eu estou acentuando bem essa palavra? Psicologia, a psicopedagogia. Por quê? Porque você mesmo já deve ter ouvido, até por pessoas na TV, eu já escutei, e na rádio também, onde muitas pessoas dizem a psicologia. Não é psicologia, é psicologia.
Outra coisa é piscicultura. Piscicultura vem do peixe, aquelas pessoas entendidas em peixe. Aliás, eu tenho uma sobrinha minha fazendo faculdade de biologia e agora está fazendo pesquisa na piscicultura, ou seja, sobre os peixes, especialmente lá em Tefé, lá na Amazônia, foi para lá e para fazer um estudo sobre a piscicultura, sobre o peixe. Uma coisa então é piscicultura, outra coisa é psicologia. Essa palavra vem do grego de psique. Desculpe eu falar isso, mas é que muitas vezes as professoras, os professores, aliás, no ano passado, eu estava conversando com alguns jovens e aí perguntei por uma moça, e você está estudando? Estou, padre, estou estudando. Ah, é que bom. Está fazendo que curso, que área? E ela respondeu-me o seguinte: eu vou me formar em psicologia nesse final de ano passado. Aí eu disse, você me desculpe, filha, olha, essa palavra não é psicologia, é psicologia. Sabe o que é que ele me respondeu? Padre, o senhor desculpe, desde o começo, quando eu comecei a estudar, o meu professor sempre diz psicologia. E todos nós, então vocês imaginam, por causa era um professor, desculpe eu dizer, mas eu digo a verdade, aquilo que ele me transmitiu. Também não vou falar qual é a faculdade, não me interessa, tal, qual é a universidade e tal, mas para você ver, se os alunos estão ali para aprender, se o professor ou a professora fala coisa errada, claro que no ouvido, aí sempre os alunos vão aprendendo. Bem, mas só para ver que às vezes o português, nossa língua nacional, devia ser mais bem cultivado. E o que é? A falta de leituras. A falta de leituras. Eu me lembro quando eu era um adolescente, eu li um livro para aprender melhor o português, Páginas Floridas, nunca me esqueço, onde eu colocava as palavras difíceis da língua nacional para ver a diferença. Por exemplo, a palavra exceção. Exceção. Quantas pessoas que não sabem escrever essa palavra? Bem, o meu assunto não é português, desculpe, rádio ouvintes, mas então os santos de hoje, e hoje então o diretor da escola e também o dia do psicopedagogo, nossos cumprimentos, especialmente os diretores e diretoras, um grande sacrifício que fazem nesses dias de hoje para ser diretor e diretora. Também é o Dia Nacional do Inventor, das pessoas que vão inventando. Por exemplo, quem inventou o celular, maravilha. Quem inventou o rádio, quem inventou o avião, o motor de automóvel, e cada vez se aperfeiçoando mais, o relógio, são invenções e cada vez vão aperfeiçoando mais. E também o dia do supermercado. Nossos cumprimentos a todos os proprietários dos supermercados e também todos os funcionários, os coordenadores que trabalham nos supermercados. Também é o Dia Nacional de Prevenção da Arritmia. O que quer dizer arritmia? É um descontrole do coração. O coração não está dentro do ritmo, assim como soldados desfilando, todos desfilando direitinho, mas um está com o passo errado. Então logo pensa, e aqui, claro, pode ser uma piada, mas a mãe vendo o desfile, isso há muitos anos atrás, eu escutei quando era jovem, então a mãe dizia para as colegas ali, vendo o desfile, vê, todo mundo marchando erradamente, só o meu filho está marchando certo.
Coitado, também da mãe não tinha muita noção, talvez nunca marchou também, e porque todos nós, quando adolescentes, passamos e fizemos a nossa marcha também, em homenagem à nossa pátria, devemos sempre valorizar, sem dúvida nenhuma, a nossa pátria, né? E nós rezamos sempre pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente, claro, para que tenhamos a memória, tenhamos a inteligência. Então vamos agora também agradecer ao Divino Espírito Santo, porque há pessoas que somente pedem. Aliás, há muitos netos que pedem isso para o vovô, para a vovó, e às vezes não se lembram de agradecer. Aliás, os filhos também. Eu disse domingo, ainda numa das missas, deveriam os filhos rezar um pouco mais pelos pais, e os pais rezar pelos filhos, para que os filhos acertem a sua vocação e possam ir adiante, animados na vida. Aliás, segundo a leitura desse domingo, de São Paulo, apóstolo, aos Tessalonicenses, dizia muito bem: animem-se na sua vida e nas suas ações, nos seus trabalhos. Quando a pessoa é uma pessoa animada, até um jogador de futebol, se ele já entra desanimado no jogo, não dá nada, ele não consegue jogar direito, não consegue passar direito, e logo, ainda bem que o técnico vê e retira e substitui. Assim também a pessoa desanimada na vida não estuda direito, não trabalha direito, na repartição é um peso morto, em casa, a mãe ou o pai: vamos, meu filho, ânimo, pois é, então não adianta. E você sabe que a pessoa desanimada vive muito menos anos, sofre mais de doenças, diversas doenças, sem contar, por exemplo, tanta gente hoje em dia com a depressão. Por quê? Começa pelo desânimo, e a pessoa tem que lutar, tem que ter pensamento positivo na vida. Então rezemos ao Espírito Santo, agradecendo. Olha, ó vinde Espírito Criador, e rezemos então também essa oração por todos aqueles e aquelas que vão entrar em concursos agora, especialmente em vestibulares. Ó vinde Espírito Criador, as nossas mentes e visitai os nossos corações, enchei com vossa graça divinal. Chamados sois Consolador do eterno Pai excelso dom, sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, quais são os dons do Espírito Santo? Inteligência, sabedoria, ciência, fortaleza, piedade, o temor de Deus. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai. Então vejam, pedindo que sempre o Espírito Santo ilumine a nossa mente. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai. A vossa força concedei, ó Deus. Ao inimigo repeli, expulsai. Dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus, o Pai. Glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Que o Espírito Santo continue sempre a nos iluminar, a mostrar para nós também um caminho certo. Todos nós, não somente os jovens,
não somente os adolescentes, todos nós precisamos sempre das luzes do alto. E nós temos muitos, milhares são os telespectadores, mas nem todos entram em contato comigo. Eu não posso, tem pessoas, Padre Pedro, o senhor nunca falou meu nome na TV ou na rádio. Bem, passe na catedral, na secretaria, deixe lá o seu nome, ou na entrada da catedral, deixe o seu nome completo, e as pessoas me entregarão, sem dúvida nenhuma. Assim, por exemplo, dia de hoje, vamos colocar aqui, por exemplo, diversas pessoas que estão em sintonia conosco. Por exemplo, Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, e Paulo César e Otília Heidescheit, Valmor Antenor Dionísio, Linair, sua esposa, Paulo Neri Steffen, Diácono José Milton Coelho, Maílde, Isaura de Farias, Isaura Correia Rocha, Israel Pérez da Silveira, Márcia Mesquita Páscoa. Então a gente vai colocando pouco a pouco. E também, se você desejar adquirir este calendário para o ano que vem, todo ano há este calendário do Sagrado Coração de Jesus. Já são mais de 90 anos que esse calendário perpassa por todo o Brasil. E aqui, você pode destacar diariamente um folheto deste, onde você todo dia terá uma mensagem e vai tendo novos conhecimentos sobre história, sobre geografia, sobre receitas, sobre a Bíblia, sobre perguntas e respostas, sobre pescaria, enfim, você encontrará aqui resposta para muitas dúvidas suas. E onde é que você poderá encontrar? Passe nas secretarias paroquiais, e todas as secretarias, em geral, eles têm. É um verdadeiro livro. E quantas mães e avós que adquirem esse calendário e dão de presente para os filhos, os avós para os netos. É um presente que você será lembrado o ano todo. E passe então na sua paróquia, se desejar, é claro, mas é um calendário maravilhoso. Então, a todas e todos, uma semana muito agradável, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você, para iluminar, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. E agradeçamos também a Trindade Santa e Nossa Senhora, a chuva maravilhosa. E agora a bênção da saúde e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e com devoção, você vai ver o grande bem que lhe fará essa água abençoada.